Bom, boa noite a todos. É meio estranho, né, falar boa noite com um sol desse, mas faz parte. Vamos seguir as regras. É um prazer estarmos aqui mais uma vez conversando com vocês e podermos estudar juntos a doutrina espírita e pedimos a Jesus, os amigos espirituais de cada um de nós, que nos abençoe esses momentos de estudo. Como foi anunciado, o tema é doença, a cura, a prevenção, e nós ainda complementaríamos com a importância de Jesus nas nossas vidas com esse aspecto. Esse estudo, ele faz parte do encontro que nós fazemos lá no Leon Denis, que é o encontro de medicina espiritual. E esses temas, nós vamos fazer aqui um resumo desses temas que são apresentados na sessão que nós chamamos de sessão doutrinária, que é a sessão dentro do medicina espiritual, que dá uma base da visão doutrinária desses assuntos, justamente para sedimentar os temas seguintes, as sessões seguintes, que é científica 1, científica 2, depois a técnica de passes. Então, se ocorre no mesmo dia, são vários centros de interesse, tem toda uma estrutura. Então, nós vamos fazer esse resumo da sessão doutrinária. Primeiramente, a gente já começaria para entender, falar de doença e saúde, entender o que seria isso. A saúde, nós pegamos uma definição da Organização Mundial de Saúde, que define saúde assim, é o completo bem-estar físico, psíquico, social e espiritual, e não apenas a ausência de doença. Você vê que já a Associação Mundial de Saúde fala do bem-estar espiritual. Não sabemos até que ponto qual é o entendimento dessas pessoas quando eles falam no espiritual, que pode ser muito referente àquilo ao estado de espírito, mas não sei se necessariamente estão pensando no espírito, individualidade que nós somos, mas é a definição que está lá. Para a doutrina espírita, nós temos lá no Consolador, na página 95, que ele está dizendo, num resumo, que a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual muitas vezes a necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra. Ou seja, a visão espiritual da saúde, ela às vezes contempla a doença. Porque Inácio Bittencourt, que é o nosso patrono desse encontro de medicina espiritual, ele pergunta, e ele mesmo responde, quando ele fala assim, quem que fica doente? É o espírito ou o corpo? Ele mesmo responde, é o espírito. Então, quem precisa ser curado primeiro é o espírito, ou seja, a alma. E é exatamente isso. E nem sempre a cura do espírito representa saúde no corpo. Às vezes, a cura do espírito está ligada a uma doença física, mas o espírito está liberto. Um exemplo que a maioria conhece, que é da literatura espírita, e que nós podemos trazer bem essa figura, é o companheiro Jesus Gonçalves, que na sua encarnação como Jesus Gonçalves tinha o corpo todo tomado pela hanseníase, mas ao desencarnar o seu corpo espiritual estava brilhante e limpo. Esse é um exemplo muito claro de um espírito que expurgou a doença através do corpo físico, justificando aquela definição lá no Livro dos Espíritos, quando fala que o corpo é um mata-borrão da alma. Ele funciona como um mata-borrão dessas deficiências da alma. Então, a doença em si, quando você fala de saúde, e você vai ver o que seria doença. Doença seria a desarmonia do espírito, que reflete através de uma desarmonia no corpo espiritual, que é um componente do conjunto perispiritual, que quem quiser mais detalhes vai estudar em André Luiz, onde ele fala em corpo mental, corpo espiritual, duplo etéreo, e que nós temos aí o conjunto perispiritual ou camadas perispirituais, que são essas sequências em várias vibrações da matéria, em frequências vibratórias da matéria, que fazem a ligação decrescendo do espírito, que nem matéria é, até o corpo físico, que é a matéria densa. Então nós temos aí graus de afinidades que transmitem o que Leon Denis coloca lá de uma maneira bem sintética. O espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. E quando vem do corpo para
o espírito, você catuca aqui no corpo, o perispírito transmite e é o espírito que sente. Então, o entendimento desse homem integral, que nós podemos falar, a constituição nossa, o que nós somos, ela é muito importante para entender o mecanismo da doença e da saúde. Porque se nós pensarmos só no corpo físico, nós estamos capenga. E uma vez nós falamos para uma plateia que era de médicos, nós falamos assim, vocês me desculpem, mas por mais que a ciência esteja evoluindo na sua tecnologia, a medicina ainda nos deve como método de tratamento. Porque a maioria dos médicos não consideram, só nos consideram corpo. Ou seja, estão nos devendo 66,66%, porque só tratam 33,33% do que nós somos. Se tratam só do corpo. Quem chega mais próximo, para não fazer injustiça, é o pessoal da área do psique. A gente costuma falar. O pessoal da área do psiquismo consideram, independente de se consideram que a alma, espírito ou uma individualidade, eles consideram a parte mental. Então, hoje, a medicina, como ciência, trata as doenças psicossomáticas, mesmo sem ter uma consciência nítida do que é espírito, do que é individualidade. Mas eles sabem que o que eles chamam de mente, aí varia a interpretação de cada médico. Se o médico for espírita, ele tem a noção exata que aquilo é o espírito. Esse negócio de falar, é a mente, não, é o espírito. É a individualidade, é o nosso eu total que está ali. Tratam disso e tanto que isso se liga a uma influência do que eu penso com que a minha saúde está, ou o estado que a minha saúde está. Então, as doenças da mente hoje, que eles tratam assim, e que nós dentro do espiritismo chamamos de doença da alma, elas estão cada vez sendo mais tratadas pela medicina, mesmo sem aquela plena consciência do que estão fazendo. Mas, enquanto não estiverem nos vendo com esse conjunto integral de espírito, conjunto perispiritual, corpo físico, não vão estar tratando a causa com vamos dizer assim, com o percentual de integridade que poderia traçar. Porque se o indivíduo desconhece a alma, o espírito, ele não pode tratar disso. Ou vai tratar indevidamente, porque não interpreta corretamente o que nós somos. Mas é esse conjunto harmônico que Jesus, que é o nosso maior modelo, desde a época da sua passagem pela terra, ele colocou para as pessoas, quando curava, falava assim, vai e não peques mais. O vai e não peques mais é uma assinatura de Jesus embaixo dos conceitos que o Espiritismo hoje claramente divulgam de o que você pensa, o que você faz, o que eu penso, o que eu faço, ele interfere diretamente na nossa doença ou saúde. Ou seja, o não cumprimento da lei por parte do espírito vai fazer uma ligação entre o comportamento moral dele com a doença física. Que é aquilo que ele falou, se você continuar fazendo os erros, cometendo os erros que cometia, a doença vai voltar e vai voltar pior. Então essa ligação entre comportamento moral e a repercussão física está cravada por Jesus. E é nesse ambiente que nós vamos desenvolver o pensamento espírita. Quando nós falamos de doença, as doenças, todo mundo costuma falar dentro do espiritismo assim, toda doença tem um fundo moral. Tem. Realmente, lá no fundo você vai ter uma causa moral. Mas para o entendimento melhor do que seja e como consequência para o seu tratamento, é bom a gente ver assim, tem doenças que mesmo que o fundamento seja moral, ela se trata de uma agressão física, material, e vai de fora para dentro. Exemplo, eu bebo, consumo álcool, droga, qualquer droga. Tudo bem que no fundamento disso é algo moral, não é? É um desvio moral, como qualquer outra coisa. Porém, o mecanismo disso, qual é a tradução desse mecanismo? Eu, quando faço ingestão dessas drogas, vamos falar do álcool, que é algo mais nítido e
mais importante da gente falar, porque é aceito socialmente. Nós não estamos falando aquele negócio da pessoa beber um copinho de cerveja, beber um vinhozinho. Isso não vai matar ninguém. O que nós estamos falando é da frequência com que se faz isso a ponto de agredir o organismo. Então a gente não vai falar aqui com excesso de moralismo, que não é isso. Ninguém está aqui para condenar ninguém e não vamos ser hipócritas a ponto de falar que se o indivíduo tomou um copo de cerveja, não, é diferente de uma pessoa que usa o álcool, até pela quantidade percentual de álcool que vai ter no organismo da pessoa. Então nós estamos falando daquelas pessoas que bebem realmente. O que acontece fisicamente? Eu estou embebendo o meu fígado no álcool. Só que é o seguinte, eu encarno, aí é o entendimento espírita. Quando eu encarno, há uma ligação entre o espírito com o seu evoltório, que no caso é o corpo espiritual, que vai se ligando molécula a molécula com o corpo físico. Todo mundo lembra disso. Qual momento começa a reencarnação, ou a encarnação do espírito? No momento da fecundação. E aí vai desenvolvendo o pensamento e vai dizendo, naquele momento o espírito se aproxima e há uma ligação molécula a molécula, e isso se completa, essa junção, no momento do nascimento do indivíduo. Na primeira infância há uma ligação maior e esse processo se completa quando o indivíduo chega à juventude, que cada vez mais, antigamente a gente tinha abaixo de 18 anos, né? Não, hoje pode ser 16, 15, cada vez esse espaço encurta mais. Então é nessa hora, todas as ligações estão feitas, completas, e o espírito se coloca mais confortavelmente para fora. Ele mostra ali toda a característica dele. Abrindo parênteses, daí a importância da educação na primeira e segunda infância. Porque é quando aquele espírito, na condição de encarnado, não totalmente ligado ao corpo, não tem, é igual tu pegar um motorista, dar um carro novo para ele, e ele ainda não sabe mexer nos controles. Quando ele chega lá na juventude, ele sabe mexer em tudo, está senhor de tudo, ele pode fazer o que ele quiser. Mas na primeira infância, ele é uma esponjinha que absorve tudo aquilo que a gente fala, que a gente ensina, mas principalmente do que a gente faz. Uma esponjinha para captar isso. Então, quem abre mão dessa primeira fase, abre mão de educar o espírito, está dando oportunidade para que esse espírito, quando chegue lá na juventude, quando for colocar para fora o que ele realmente é, ele não vai ter referencial. Ou seja, ele não vai ter aquele comparativo. Eu sou assim, quero botar para fora isso. Papai e mamãe me ensinou alguma coisa? Não, então ele não tem referência. Mas quando a gente ensina, ele pode estar querendo trazer aquela violência que é pertinente à individualidade, aquele espírito que está ali. Mas se papai e mamãe ensinou a ser calmo, a ser mais amoroso com as pessoas, opa, peraí, eu tenho a tendência a fazer isso, mas meu pai e minha mãe me ensinaram isso aqui. Aí há uma referência para ele escolher. O que nós não podemos fazer é abdicar desse momento. Vamos fechar a parêntese, isso aí vai ser útil também para o nosso fechamento. Então, no caso, quando eu estou embebendo e estou colocando meu fígado de molho no álcool, toda substância tem uma parte sutil, etérea. Toda matéria é aglomeração de matéria sutil. Está lá no Livro dos Espíritos, quando se fala de matéria, e Kardec pergunta sobre molécula. O que está acontecendo ali naquele momento? A parte sutil daquele álcool está sendo absorvida pela parte sutil do meu corpo. Então eu tenho moléculas sutis de álcool no meu fígado do corpo espiritual. Quem tiver dúvida, vem André Luiz, que o corpo espiritual ainda é matéria. É uma matéria mais sutil, e que esse corpo é organizado, tem órgãos. Por isso que no plano espiritual é engraçado isso. Todo mundo lê, mas não liga o nome à pessoa. Nas colônias espirituais não se come? Não se bebe? Todo mundo não sabe aquelas relações de sexo no plano espiritual? O corpo físico não é reflexo do perispírito? Então, meus amigos, André Luiz afirma lá, e a gente tem que entender isso. O corpo espiritual tem órgãos. Quando o espírito está desencarnado e começa a sentir dor, ele está sentindo dor mesmo. E não vamos falar para ele que essa é da tua cabeça. Porque a partir do momento que passou a ser da cabeça dele, ele sente a dor.
Ele cria aquilo, forma os pensamentos, vai lá ver na Gênese. Nós manipulamos os fluidos com o pensamento, como os químicos manipulam os gases no laboratório. Então, nós criamos isso, e a partir do momento que criamos, ele existe. E é isso que acontece. Então, eu estou embebendo também o meu fígado do perispírito naquele álcool. E aí, o que vai acontecer? Eu estou atacando materialmente, de fora para dentro, o meu corpo espiritual. Sabe qual a consequência disso? Quando eu reencarnar de novo, se a minha forma está com aquele problema, vamos para a cozinha para resolver isso. Se eu tenho uma forma retangular, eu amasso aqui o cantinho. O próximo bolo que eu tiver vai ter cantinho? Quantos cantinhos vão ter o próximo bolo? Não vai ter 4, vai ter 3. Porque esse aqui está amassado. Quem gosta de cantinho vai ficar com -1. Porque se eu amassei a forma, o bolo que eu fizer aqui vai sair amassado. Se o corpo espiritual está atingindo de fora para dentro, com essas moléculas de álcool sutil, quando eu reencarnar, o meu corpo físico vai sair. Aí, a medicina fica com 300 mil pulgas atrás da orelha, porque nasce uma criança com cirrose hepática. E aí? O que foi? São essas doenças que nós trazemos por conta de comprometimentos em outra encarnação. Então, isso é um ataque, um exemplo de ataque de fora para dentro. Eu posso ter, vamos dizer assim, comportamentos materiais que possam ter esse mesmo ajuste. Uma outra coisa, a gula. Mesma coisa. A gente come demais, aí depois vai fazer o quê? Tomar sal de fruta. Sal de fruta é contra o efeito, não a causa. A causa tem que comer menos. A gente vai tomar um paliativo. Eu estou atacando a causa? Não. E quando eu faço isso, eu também estou comprometendo os meus órgãos do corpo espiritual. Eu estou plantando no meu corpo espiritual uma doença no corpo físico da próxima encarnação. Esse entendimento é fundamental, porque essa é uma ação que tem um fundo moral, mas uma agressão física que eu estou fazendo, e que vai me comprometer o corpo espiritual. Então essa é aquela que nós chamamos de fora para dentro. E tem as de dentro para fora. As de dentro para fora também a gente pode dividir aí em algumas classes. Você pode ter uma maldade dentro do coração e eu prejudico um monte de pessoa. Isso é um comportamento moral, um desvio moral. Só que, dificilmente, só homens com muita capacidade de pensamento podem, na mesma encarnação, ao cometer esses atos que não são de acordo com a lei de Deus e que partem desse pensamento, ele não grava, não marca o corpo espiritual, o perispírito nessa encarnação. Isso vai acontecer quando ele reconhecer o erro na espiritualidade. Por que isso? Isso é uma prova da justiça divina. Ninguém carrega um fardo maior do que pode. É por isso que as pessoas costumam falar assim, quando se fala assim, não, mas a saúde está ligada ao comportamento moral do indivíduo. Aí ele fala assim, mas aquele cara lá, ó, aquele cara faz um monte de atrocidade e tem uma saúde de vaca premiada. Mas sabe por quê? Porque ele nem se conscientizou que está cometendo erro. Se ele não se conscientizou que está cometendo erro, ele não vai provocar uma marca no corpo espiritual dele. É a mesma coisa que as pessoas falarem, o animal tem karma. Não, não tem karma, não tem pensamento contínuo, não tem consciência de si mesmo, não tem responsabilidade ainda. Nós começamos a construir a chamada lei de causa e efeito quando somos senhores de si, como tornamos espíritos. Como princípio espiritual, lá habitando o reino animal sem ser o hominal, não temos consciência disso. Seria algo pouco inteligente da lei de Deus cobrar de alguém que não tem consciência do que está fazendo. Até porque a lei de Deus, isso é outra coisa que a gente confunde quando se trata de medicina espiritual, ela não é punitiva, ela é corretiva. Então muitas pessoas olham para a doença como se fosse um castigo de Deus. Quando a doença, fazendo parte do processo de cura da alma, ela é educativa. Agora, cabe a nós retirar daquele momento de dor, daquele momento de aflição, o ensinamento que está vindo a reboque
daquela doença. E na maioria das vezes a gente não faz isso. Na maioria das vezes a gente fala assim, pô, por que eu? Por que comigo? Deus não poderia fazer isso comigo. E o que os Espíritos falam para nós? Olha, passar por um momento de prova reclamando, a gente não aproveita a prova. Por quê? Porque isso é educativo. E aquilo ali está trazendo uma lição que nós temos que aprender. Se nós não aprendemos a lição, não vamos passar de ano, ou seja, não vamos ficar curados. A cura está diretamente ligada ao entendimento do objetivo da lei naquele momento. Eu tenho que descobrir o que aquele desequilíbrio está querendo dizer para mim. O que eu fiz que provocou aquele desequilíbrio que eu tenho que deixar de fazer para que eu reconquiste a minha harmonia perispiritual e, como consequência, a harmonia do corpo físico. Então, esse entendimento do conjunto, do ser integral, e o entendimento que o comportamento moral, o seguir a lei, vai trazer para nós, é importantíssimo. Porque você não escuta de um médico falar para você, olha, você tem que perdoar mais. Você tem que tirar a mágoa do seu coração. A página inicial falou nisso. Né? Interessante. Por quê? Os pensamentos que nós temos, a gente sabe que a gente afeta o outro e nós mesmos. Nossa relação é com Deus, com o próximo e comigo mesmo. Então, o que eu penso, eu jogo no ambiente psíquico do planeta, do universo. Isso tem uma repercussão. Quando eu solto um pensamento, antes de ter repercussão em você, ele tem em mim. Vamos imaginar aqui, ó, minha psicosfera, meu pedacinho de fluido. Isso gira aqui e faz parte do meu ser integral. Pensamentos próximos do amor, pensamentos próximos do ódio. Pensamentos próximos do amor, alta frequência, energia boa e curadora e pura. Pensamentos próximos do ódio, densidade escura, baixa energia e nociva, deletéria. Então isso fica aqui circulando no que André Luiz chama de psicosfera, túnica eletromagnética, e dá uma coloração específica dependendo dos meus sentimentos. Gênese, capítulo dos fluidos. Cada sentimento corresponde a um fluido desse. Ele pode ser deletério, pode ser harmonioso, pode te causar um bem-estar e pode te causar um mal. Isso é decorrente do pensamento. Mas se eu emito um pensamento de ódio para você, antes de chegar a você, ele circulou aonde? Aqui. Vocês já repararam que as pessoas que estão com ódio no coração, elas estão tensas? Elas têm ou gastrite, ou enxaqueca, dores aqui, dores ali. Quando nós perdemos a calma, que a gente fala errado, né? Porque se ele tivesse, não perderia. É direito adquirido. A gente ainda não tem a calma naquele percentual. Mas cada um dá o que tem. Isso é busca. A gente está num determinado degrau, cada um de nós está num degrau referente à sua característica, à sua condição atual. Então, quando nós perdemos esse controle, passem a observar, se não observaram, as reações físicas do nosso corpo. Por quê? Porque nós estamos emitindo fluidos deletérios. Então imagina que em volta de mim fez um circuito de água, esses fluidos circulando. E toda vez que eu tenho um pensamento bom, eu estou botando água cristalina aqui. E toda vez que eu estou tendo um pensamento próximo do ódio, nesse nível, um pensamento ruim, eu estou jogando água suja aqui. Então, meu amigo, quando eu penso no bem, antes de chegar a você, ele circulou em mim, passou para você. Quando eu penso mal de você, quando eu tenho raiva de você, quando eu descarrego isso para você, antes de chegar em você, já passou em mim. Olha, ainda tem outra coisa. Se a pessoa, alvo do meu pensamento, não tiver naquela faixa de frequência, sabe o que acontece com essa energia? Volta para o dono. Por isso que no Evangelho está lá, se alguém com a ajuda de um espírito mau, quisesse fazer mal a uma pessoa, ele conseguiria? O Espírito responde assim, não, Deus não o permitiria, se ele não tivesse nada a ver com peixe.
Mas se ele tivesse alguma coisa a ver, isso quer dizer, em termos de mecanismo, afinidade, sintonia com aquilo, ou seja, eu estou com raiva de você e você está com raiva de mim, olha aí, ó, mesma frequência. Eu jogo para lá, ela pega, é como se fosse uma bolinha de neve, eu jogo para ela. Ela pega, joga o ódio dela. O que acontece com a bolinha? Aumenta, ela joga para mim e eu devolvo. Nós nos alimentamos de ódio. E o ódio segura mais do que o amor. Porque o amor liberta, o ódio prende. Quando você vai reclamar de alguém, já reparou isso? Durante o teu dia, quando tu vê uma notícia que o político está roubando, coisa que não é difícil, a gente ter essa notícia, tu passa o dia todo pensando, como é que aquele cara foi fazer isso? Tu passa o dia todo pensando naqueles que você ama? Não, é natural, isso que a gente gosta, está ali, a gente considera ganho. Mas quando ocorre alguma coisa assim, prende. Inserção de desobsessão, de tratamento de espírito desencarnado. Você vê algum espírito preso por amor a alguém? Não, mas a gente vê preso por ódio, por vingança, porque isso alimenta o cara e o cara está ali. Porque quando ele ama, o título daquele seriado estava certo, quem ama não mata. Amar é querer o bem do outro. Só que nós interpretamos amar como querer o outro. Não é. É querer o bem do outro. Então, quem ama, liberta. Quem ama, liberta. O amor não pode prender ninguém. Tem que liberar. É igual que Jesus falou para nós. Conhecereis a verdade vos libertará. Não prender. A casa espírita não quer manter ninguém aqui submisso a ela ou dependente da casa espírita. A casa espírita quer instruir, seguindo os ensinamentos de Jesus, instruir para quê? Para libertar, para que cada um conquiste a sua saúde. Porque a moral final da medicina espiritual é que se eu sou o causador das minhas doenças pelo meu comportamento, eu também sou o responsável pela minha cura. O que alguém vai fazer, o que a gente recebe aqui é ajuda, suporte, para que eu tenha uma melhor condição de atingir aquele objetivo. Então eu recebo uma ajuda física no passe, física não, vamos falar assim, física e material. Física porque eu recebo um fluido animal que vem do corpo físico do médium. E eu recebo um fluido espiritual que vem do espírito desencarnado, que é mais puro, porque não tem os fluidos do corpo físico, que são mais densos, mas ainda é matéria. Mas o principal é a minha transformação moral, que é na causa. Quando Jesus ia lá e curava, vamos analisar o que seriam as curas que Jesus fez. Uma primeira pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: por que Jesus não curou todo mundo? Tempo para pensar. Será porque ele não sabia como curar? Será que ele não quis curar? Ou será que ele não podia? Não podia aí não é ter possibilidade de. Porque tem algo acima disso que é a lei de Deus. As curas que Jesus fez não derrogaram a lei. Aonde está escrito isso? Isso é um entendimento básico da doutrina espírita. Jesus veio cumprir a lei. Eu e o Pai somos um. Eu vim aqui para cumprir a lei. Então ele não poderia, racionalmente, ele ser o primeiro a derrogar. Então, se dessas 6 pessoas aqui, 4 foram curadas e 2 não, me desculpe, mas vocês é que não vão ser curadas. Porque tinha cabimento dentro da programação reencarnatória desses espíritos e dentro do comportamento delas nessa encarnação, o processo de correção que aquelas doenças que estavam instaladas tinham que cumprir, já se completaram. E aí foram liberadas antecipadamente. E por que essas não foram, se estavam no mesmo caso, se chegaram, foram tratadas pelo mesmo médium, no mesmo centro espírita, ou por Jesus naquela época, não foram curadas por quê? Porque ainda tinha algo para ocorrer. O que foi isso? Não caiu um pedaço do microfone não, foi? Porque parar de falar e não parou. Bom, sei lá onde foi isso. Mas vamos lá.
Então, nessa condição, é um questionamento que tem que se fazer, porque senão seria, porque, o que Jesus leva em consideração para curar? Eu fui com a tua cara, te curo, não fui com a tua, não curo? Não é pelos lindos olhos verdes de ninguém. É pelo cabimento, a gente chama isso assim, na hora de analisar, assim, ou tem cabimento na lei ou não tem. Porque o objetivo da lei é progredir. E dentre esses processos é corrigir. Tem cabimento uma pessoa que já se regenerou, manter ela presa ainda? Só porque eu botei 10 anos para ele. Mas ele se recuperou em 8. Não, vou deixar ele preso mais 2 só de onda. Ou então, chegar aos 10 anos, a pessoa não se recuperou. Libera ele. Mas peraí, libera por quê? É uma questão que a justiça, hoje a lei humana, está correndo atrás para resolver. Porque estão percebendo que ocorrem essas coisas. E por mais que queira se aperfeiçoar, e tem que correr atrás, porque a perfeição dessa lei do homem, ela vai ser atingida quanto mais se aproximar da lei de Deus. E a lei de Deus não é punitiva, é corretiva. Eu não vou deixar você doente para te punir. É porque aquilo ali ainda faz parte. E um negócio que a gente tem que parar para pensar para não interpretar errado, que eu vou falar aqui. Jesus não podia curar. Não podia porque tinha esse impedimento. Porque se ele curar, vai voltar. Por isso que ele avisou, vai e não peque mais. Porque se você pecar, esse troço vai voltar a pior. Arrebentou o cano aqui, ele emendou. Se a pessoa continuar botando mais pressão do que tinha, vai estourar onde? No remendo. E vai causar um problema maior. Esse entendimento a gente tem que ter, para não ficar com aquela sensação, eu fui injustiçado, curou aquele e não me curou. Não, nós temos que procurar entender o que aquilo ali está querendo dizer para nós. É muito difícil a gente raciocinar assim no momento da dor. Por isso a gente tem que pensar nisso antes. Para quando ocorrer algum problema, nós temos a clareza do pensamento isento da dor. Para poder, na hora que acontecer, ir racionalizando aquilo, interiorizando e reagindo de acordo com esse negócio. Então, se eu tenho a dor, a doença ligada ao meu comportamento moral, não tem jeito. A minha cura eu vou obter pela transformação moral do espírito. Só que nós somos preguiçosos demais. Nós queremos que essa cura venha de fora para dentro, quando isso só vai acontecer de dentro para fora. As doenças kármicas, elas vêm de dentro para fora. Por quê? É no momento que o espírito admitiu a culpa. Ele admitiu a culpa, nesse momento, quem passou esse mecanismo mais detalhado para a gente foi o Inácio Bittencourt, que é o nosso patrono lá do encontro. Inácio Bittencourt foi o espírito que veio da Ilha da Madeira, trabalhou em Botafogo, no bairro lá no Rio, como receitista. E com homeopatia, principalmente. Ele trabalhava numa farmácia, mas ele era médium receitista, ele não era farmacêutico. E trabalhou numa época que ele era preso, era levado para a delegacia, porque receitava sem ser médico. E ele falou para a gente o seguinte, que esse processo, ele ocorre quando o indivíduo, e veja bem, isso está de acordo com o que ele explicou, com aquela sequência que os espíritos dão para a gente. Reconhecer o erro, se arrepender e depois se redimir. Não adianta só parar no arrependimento. Eu tenho que me redimir. Senão o processo não fica completo. Então, eu posso ver que aquilo é errado, mas posso não admitir. Vou dar um exemplo. Sempre a gente dá esse exemplo. Imagina um carrasco que participou lá da Revolução Francesa. Ele foi lá, naquela encarnação, não conhecia Deus. Ele vai lá e corta vários pescoços. Desencarna. Quando ele chega no plano espiritual e ele olha aquela cena, aquele filminho lá, depois que passou um momento de perturbação, ele vai olhar aquilo, ele vai se ver como? Como alguém que contrariou a lei de Deus ou como alguém que cumpriu a lei? Ele não conhece Deus. Ele não conhece a lei de Deus. Então ele desencarna, ele não, eu cumpri a lei. E realmente a lei dos homens, ele estava cumprindo a lei dos homens. Aí ele encarna mais uma vez e aprende só o não matarás. Quando ele aprende o não matarás e ele desencarna de novo, quando ele vê aquela cena, ele, caramba, eu matei. E lá o negócio é não matarás, ponto.
Não tem parágrafo 1, a linha tal, não, é não matarás. A gente não pode nem matar nós mesmos, que estamos transgredindo a lei. Então, nessa hora, ele pode falar, caramba, está errado aquilo ali. Mas aí tem duas reações. Ele pode pegar e falar, não, eu errei. Ou pode falar assim, não, aquilo ali foi errado, mas quem mandou foi ela, ó, que estava lá gerenciando a revolução. Eu matei porque ela mandou. Quer dizer, ele viu que aquilo é um erro, mas ainda não assumiu, ou seja, não se arrependeu. Ou então é aquele que falaria assim, não, eu fiz, aí faria de novo. Que a gente escuta muito isso hoje na televisão. Né? Não, eu fiz e faria de novo. Não houve arrependimento. Agora, quando olha-se aquilo ali, e isso vai depender da maturidade que o espírito atingiu, ele fala assim, olha, realmente aquilo ali eu errei. Eu estou arrependido, aí entra. Quando ele pensa isso, ele emite uma onda que desorganiza um ponto no seu corpo espiritual. E a partir do momento que faz isso, ele admitiu para o corpo espiritual, aquilo passa para o corpo físico na encarnação seguinte. Isso é lógico. Por quê? Tu imagina uma pessoa que trucidou todo mundo com requinte de crueldade. Se isso fosse espelhado imediatamente no corpo espiritual da pessoa, a pergunta, com que corpo essa pessoa reencarnaria? Não teria corpo. Então, isso também é prova da misericórdia divina. Ninguém carrega um fardo mais pesado do que pode, porque a lei espera que depois do arrependimento ele tenha condições de se redimir. Aí que vai eclodir no corpo físico. Por isso nós observamos às vezes espíritos que já não são ignorantes, que já estão equilibrados e padecendo de um mal físico. Por quê? Aquilo ali ele está resgatando algo que estava num passado lá distante. Então, não julgueis não é à toa. Porque às vezes o nego tem mania de falar assim, lá, tá assim porque Deus marcou para não perder o de vista. Todo mundo já deve ter estudado isso, né? Que o pessoal fala assim, brincando com o outro, quando o outro está encarquilhado lá, fala lá, Deus marcou para não perder de vista, aquele é um bicho ruim. Não é assim. Aquele espírito já não pode, já pode naquele momento, não ter mais nenhum daqueles problemas que ocasionou aquele desequilíbrio nele. Ele já pode estar plenamente recuperado. Porque Deus não dá um fardo maior do que aquele que o indivíduo pode carregar. Isso tem outro aspecto positivo, que deve ser positivo nas nossas vidas. Que se raciocinar direitinho, olha só, vamos devagar. Se Deus não me dá um fardo mais pesado do que eu posso carregar, todo problema que eu estou passando é porque Deus confia em mim que eu possa superá-lo, conviver com ele. Então, meu amigo, eu não posso e não devo, porque eu tenho que alimentar em mim essa confiança, se eu estou passando por um problema, seja ele qual for, eu como espírito tenho casca grossa para superar aquilo. Quem falou isso? Deus. Está na lei. Porque se eu tivesse passando por um problema, aí estou traduzindo fardo para problema. Se eu tivesse passando por um problema mais pesado do que eu pudesse ter capacidade de suportar, seria injustiça. Deus é injusto? Não. Isso é um dos principais atributos de Deus. Justiça, amor, sabedoria e outros. Então, meu amigo, se eu estou passando por um problema, é porque eu tenho capacidade de superá-lo. Só que superar nem sempre é resolver. Curar nem sempre é não estar doente. Porque a cura não é do corpo, é da alma. O que é um centro espírita? Vocês já viram na porta de centro espírita escrito assim, ó, vem aqui que a gente cura. Não tem. Sabe por quê? Porque ninguém pode prometer isso. Seria leviandade prometer que cura. Sabe o que o centro espírita pode fazer? E qualquer casa religiosa bem intencionada. Proporcionar harmonia, equilíbrio físico no indivíduo. Porque saúde, dentro da doutrina espírita, é essa harmonia. Inácio falou uma vez para a gente, ó, saúde, ter saúde, é o indivíduo ter condições, ter uma saúde que lhe dê condições de cumprir a programação que ele veio para cumprir.
Tem um espírito que reencarnou lá no Rio de Janeiro, Amazona Hércules. Não sei se vocês já escutaram falar. Paraplégico, no hospital de Hanseníase, no Curupaiti. Eu não tive o prazer de conhecer pessoalmente, eu conheci a filha dele depois. Mas tinha um orador que ia lá no centro, o João Carlos Cunha, que sempre contava os encontros dele. Que as pessoas iam lá para consolar ele e saíam consoladas. Por quê? O espírito naquela condição, e ele arrumava um jeito de ajudar os outros. Ele fazia atendimento fraterno por telefone, ele entrevado na cama. Então as pessoas iam lá, crentes que iam consolar, a alegria dele, a vontade de trabalhar, aquela disposição, a pessoa saía lá com vergonha, porque olhava para si, se via totalmente harmonioso no corpo, vamos dizer assim, com a saúde perfeita, e olhava para aquele espírito que estava ali naquele invólucro, debilitado, e fazendo aquilo que ele fazia. Então a saúde que ele tinha era a que ele precisava. Então ele estava com saúde. A lógica é completamente diferente. Agora, buscar o bem-estar é lícito. Então um passe vai dar esse equilíbrio. Mas um equilíbrio que é para proporcionar aquele espírito a ele continuar a caminhada dele. E nem sempre isso é a cura. Vamos dizer assim, é levar aquela doença sob controle. Porque aquilo ali pode ser uma doença da alma. E se for a doença da alma, você não consegue curar no corpo. Você pode estar expurgando aquilo ali. Então o objetivo é o quê? Diminuir a consequência daquele desequilíbrio. E aí você busca a harmonia física e mantém aquilo controlável. E um negócio muito importante para a gente já encerrando. Hoje em dia, a humanidade, ela própria está cultivando a sua doença. Quando nós observamos para as relações sociais, sejam individuais ou coletivas, e nós observamos, primeiro, as coisas mais simples, a falta de tolerância. Porque a gente fala assim, amar o próximo, amar o inimigo. Isso é um estágio final, amar o inimigo. Como é que começa isso? Aqui, ó. Primeiro, básico, educação. Estou saindo de casa, se eu moro no edifício, tem um porteiro, bom dia, tudo bem? Sorriso. E sorrir faz bem à saúde, mexe mais músculos do que chorar. Então o pessoal que gosta de ficar com a pele bonitinha, sorria mais. Agora, o estado de espírito, o estado da alma, de convivência, de tolerância com o outro. Agora a pessoa sai de casa, chutando o cachorro, dando cascudo no mendigo. Entra dando patada em todo mundo. Alguém pisa no seu pé, a pessoa está destilando ódio. Lembra-se, água poluída aqui, ó, fluido deletério. Isso circula dentro dela própria. Isso vai corroendo a sua saúde. Mágoa, raiva, tristeza. Isso vai jogando o espírito para baixo. Uma das maiores doenças atuais da humanidade é a depressão. Depressão, uma das causas, isso às vezes pode chocar. Um dos motivos mais clássicos da depressão que Inácio passou para nós é a consciência do espírito de que está fazendo besteira. Um troço que nós espíritas esquecemos. Todo dia de noite nós desdobramos. Nós vamos nos encontrar com os nossos amigos espirituais, com nossos mentores, com aqueles que deram aval à nossa reencarnação. E aí ele vem, Paulo, vem cá, meu filho, senta aqui do lado do titio. Olha aqui o que você programou para fazer, tá vendo? Olha aqui agora, o que você está fazendo? Eu não lembro disso, que eu não sou um médium com essa característica. Mas quando eu volto para o corpo e acordo de manhã, o reflexo do meu comportamento é daquela conversinha que eu tive. Então, meu amigo, o sinal da depressão detectado pela medicina é o seguinte, é uma insatisfação que a pessoa não sabe o motivo. Mas eu, como espírito, sei. É a diferença entre o que eu tinha que fazer e o que eu estou fazendo. O comportamento que eu tinha que ter dentro da lei e o comportamento que eu estou tendo fora. Quer dizer, eu não estou satisfeito com o meu comportamento e eu não sei porquê. Isso estamos falando do início. Agora, os passos seguintes dessa doença e de todas as outras pode ser a obsessão.
Ou seja, são as conquistas de amizades ou inimizades que nós fizemos em outras situações que podem potencializar aquilo que nós estamos sofrendo, tanto quanto aumentar a nossa felicidade quando se trata de amigos conquistados. Quando são esses antagônicos, eles vão potencializar, porque estão atrás de quê? De vingança, porque boa coisa nós não fizemos com eles. Então você vê que a postura do espírito, nós temos que mudar. Nós não podemos querer um planeta de regeneração que caia do céu. Todo mundo está falando, aí vai ser 2019, balela. Não vai ter milagre, não vai vir anjo aqui e transformar isso por, como é que a gente fala? Não vai ser um ato constitucional ou por decreto, né, que chegar, a partir da data tal, nós estaremos num planeta de regeneração. E todo mundo vai acordar e o planeta vai estar totalmente transformado. Ninguém mais vai roubar, ninguém mais vai xingar o outro, ninguém mais vai odiar o outro, vai todo mundo amar todo mundo. Não existe. Isso é consequência da modificação de cada um de nós. Médium que se preza não bota data em nada, principalmente quando depende dele. A transformação moral da humanidade depende da transformação moral de cada um de nós. A nossa saúde depende da modificação moral nossa. O máximo que quem está em volta pode fazer é ajudar a eu conquistar um equilíbrio mínimo para que eu possa continuar a correr atrás da saúde integral, que é a saúde da alma. Da mesma maneira, o planeta. Então não vamos ficar sentados esperando que alguém venha fazer por nós, porque não é assim que a banda toca. E a importância de Jesus nas nossas vidas é exatamente essa, é todo o exemplo do ensinamento da lei de Deus que ele veio trazer para nós e a doutrina espírita veio detalhar, esclarecendo de uma maneira mais tranquila para o nosso entendimento. Mas quando se fala assim, ó, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que os espíritos sinalizam esse espírito como sendo o mais perfeito que passou pela Terra e é o exemplo a seguir. E quando ele fala que ele e o Pai é um só, e que ele que nós conheceremos a verdade, e essa verdade que vai nos libertar, é exatamente isso. É o conhecimento, é o entendimento, e é passar tudo isso que nós aprendemos na doutrina espírita para a prática. Porque não adianta nós sermos acadêmicos da doutrina espírita. Porque falar é fácil. Agora, fazer é difícil. Aquele que vem para cá, para a tribuna, para falar de cima para baixo, vai cair do cavalo. Por quê? Porque estamos todos no mesmo barco. Todos nós somos iguais a vocês. Quem está aqui, muito pelo contrário, tem mais compromisso do que vocês. Mas não fique muito satisfeitos também não. Porque também pode ser o seguinte, pelo menos quem está do lado de cá já começou a trabalhar. Então, vamos nos mexer. Essas posições são posições de trabalho, não dá status a ninguém. Quem está correndo atrás de status dentro da doutrina espírita está no lugar errado. Nós precisamos de estacas, não de estrelas. Nós precisamos de pessoas que metam a mão na massa, que trabalhem pelo bem coletivo, mas principalmente se colocando no meio desses que precisam se transformar. A gente costuma até falar, brincando, que a definição do palestrante é alguém cara de pau o suficiente para vir de falar de coisas que não faz na sua integridade. Isso é o orador espírita. Quer dizer, pode ter oradores que não pensem assim, tudo bem. Mas devem estar no planeta errado. Porque se estão encarnados aqui, meu amigo, está devendo também. E tem que tomar cuidado para não cair do cavalo. Porque o caminho mais próximo da derrocada, os espíritos já sinalizaram para a gente, é o orgulho e o egoísmo. E o orgulho, a vaidade de quem está procurando posição, status, é um passo para cair. Nós vemos exemplos aí, diariamente, de pessoas que se colocam acima de qualquer coisa, que está tudo bem, que vai lá e cai, e quanto o ditado popular fala, quanto mais alto, maior a queda. Então a doutrina espírita é isso, é esclarecer, é não iludir as pessoas que vêm aqui, não se promete milagre, porque milagre nessa concepção popular não existe. O milagre é o milagre da vida, é exatamente entender que eu tenho responsabilidade pela minha saúde, tanto na doença quanto no bem-estar.
E porque às vezes isso pode entrar, poxa, mas eu estou tão doente, pô, então eu que causei isso tudo? Sim, porque se não fosse nós que causávamos, seria injustiça. Agora, essa é a notícia ruim, mas não vamos entrar em depressão por causa disso. A notícia boa, é o outro lado do disco, é o seguinte: olha, se eu tenho força suficiente para causar em mim uma doença, eu tenho a força suficiente para causar em mim mesmo a cura. Como? Correndo atrás do prejuízo, seguindo a lei de Deus, cumprindo tudo aquilo que Jesus veio nos colocar. Então a medicina espiritual é muito isso. A conclusão que a gente faz nos encontros de medicina espiritual é exatamente a pessoa entender esse processo e chegar à conclusão que isso é uma autocura. E conseguir enxergar a saúde do corpo como consequência da saúde da alma. E discernir aqueles momentos em que eu estou momentaneamente debilitado no corpo, com um reflexo de uma vivência anterior. Mas o que eu estou fazendo hoje? Eu estou plantando um corpo físico de amanhã. Fora eu já ir me reequilibrando e atingindo o estágio mais tranquilo nessa encarnação. Eu não estou trabalhando para a minha saúde só na próxima. Eu conquistando o equilíbrio, e principalmente isso que nós falamos, ter mais alegria de viver, valorizar mais a oportunidade da reencarnação, parar de reclamar da vida, parar de cultivar ódio, mágoa, rancor. Não vai com a cara do sujeito, tem o primeiro passo, ignora, que já é melhor do que odiar, do que ficar trocando pensamentos, dardos mentais. Ignora. Mas ignorar o outro é melhor do que odiar. Você vai começando a desligar, é passo a passo. Porque aí quando eu chegar a amar meu inimigo, eu não estou amando esse inimigo, eu estou amando alguém que eu já vim conquistando aqui. Ó. Ignorei, comecei a olhar algumas virtudes, já aceitei como companheiro, depois já vi como amigo. Aí eu estou amando esse amigo, não é esse cara que estava aqui. Mas isso pode levar a reencarnações. Cabe a nós ir construindo isso e antecipando esse processo. Agora, não tentar dar um passo maior do que a perna. Isso também é um problema. Nós só podemos dar o que temos. Então, vamos fazer o mínimo. Eu queria salvar todas as crianças do planeta, mas eu não posso, não tenho dinheiro para isso, não tenho condições. O que eu posso fazer? Vou aqui na assistência social de alguma casa que eu confie, ou um centro espírita, se não for espírita, numa casa religiosa, e que dê assistência às crianças. Mas não, a maioria das pessoas pensa o seguinte: eu não posso fazer 100, eu não faço nenhum. Então vamos ter a alegria de viver e cultivar dentro de nós essa alegria, que com certeza o resultado vai ser a saúde integral. Que Jesus nos abençoe.